2022, agora a gente entra no cenário eleitoral. E aí eu vou dizer ao professor Jadson que ele falou assim, na história não tem cis, né? Mas na política tem um bocado. Rapaz, segunda-feira, Carlos Eduardo, ex-prefeito de Natal, veio aqui no Repórter 98, causou um furor danado com a entrevista dele, muitas repercussões, né, Mulatinho, que a gente vem comentando aqui ao longo da semana. Faltou a semana. O grande nó foi a declaração que Carlos Eduardo deu aqui, dizendo que o PDT iria à justiça para tomar o mandato de Paulinho Freire, presidente da Câmara, caso Paulinho mude do PDT para União Brasil. Foi uma confusão, aí muita gente apontou que Carlos Eduardo tinha sido ingrato com Paulinho, porque foi Paulinho que montou a nominata do PDT, que elegeu os 5 vereadores, teve vereador que chamou Carlos Eduardo de autoritário. E coincidência ou não, a Câmara recuperou aí as contas do prefeito, das contas do ex-prefeito. Que foram reprovadas nos 2 primeiros anos e que não foi para a Câmara ainda. Pois é. Está no Tribunal de Contas do Estado. Carlos Eduardo hoje recuou. Numa entrevista à agência Saiba Mais, o prefeito disse que é possível que Paulinho consiga sair de uma forma amigável. Vamos ouvir o que disse o prefeito, o ex-prefeito Carlos Eduardo. O presidente Lupe me convidou para ir a Brasília e tal. Eu disse, olha, Lupe, a gente está com alguma dificuldade. Eu vou, inclusive, dia 7 de março a Brasília. Aí eu disse, olha, está com algumas dificuldades que os vereadores, tem alguns vereadores que querem sair do partido porque não estão conseguindo fazer uma nominata aqui em outros partidos. Aí ele disse, olha, Carlos, está no estatuto e nós nunca permitimos que nenhum vereador saísse. Se sair, nós vamos buscar o mandato no tribunal. Eu digo, olha, eu não tenho essa atitude. Eu acho que as pessoas ficam onde querem ficar, onde estão se identificando. Então, se não estão se identificando aqui, paciência, saia. Houve aí esse desconforto, né? Mas eu vou a Brasília, vou conversar lá pessoalmente com o presidente, né? E vamos ver como é que isso vai terminar, né? Eu tenho dito a Paulinho para a gente viajar junto, para a gente conversar lá, os vereadores e tal. E aí eles estão aí refletindo, né? O presidente Paulinho, os demais vereadores, eles estão refletindo, porque não é nem o partido ir buscar, sabe, Rafael e Jana, buscar o mandato na justiça. É o primeiro suplente também, que geralmente o primeiro suplente entra na justiça para ver se toma o mandato do vereador que mudou de partido. Então são 2 frentes, não é? Então isso, na realidade, através de um diálogo, a gente vai chegar a bom termo. Assim eu espero. Rapaz, se meu cunhado estivesse aqui na bancada, Júnior, ele diria o seguinte: o prefeito Carlos Eduardo engatou a ré, meteu o pé no acelerador, viu? Que ré foi essa de Carlos Eduardo, rapaz? O prefeito mudou completamente o discurso, né, Mulatinho? Porque ele foi enfático na segunda-feira. Vamos ser justos e dizer aqui que ele realmente, na entrevista, falou que essa era uma proposta de Carlos Lupe. Mas que ele defendia. Mas em nenhum momento ele disse o que ele disse hoje. Que tinha ponderado, que ele não entende que tem que ser assim, que ele não concorda com a punição. E no contexto da pergunta, a gente lembrou aqui que essa saída seria para fortalecer um partido que vai ficar na oposição à própria chapa que ele vai concorrer, né? Porque a gente sabe que a União Brasil, não consigo ver bom, a política promove grandes novidades, mas daí, José Agripino Maia com a bandeira vermelha na mão, é uma cena que realmente é uma reviravolta. Talvez mas, eu não esteja pronto para vê-la. O que o risco de inelegibilidade não provoca, né? Eu acho que Carlos Eduardo devia ter ficado calado mais um períodozinho, porque a quebra do silêncio dele trouxe um bocado de confusão para ele contornar aí ao longo da semana. Notadamente, primeiro, ele decidiu, pelo que está se notando, decidiu só a questão de abandonar a candidatura a governo e ir ao Senado ao lado da governadora Fátima. Não conversou com os vereadores do PDT. São 5 a bancada eleita: Paulinho, Nina, Robson Carvalho, Aldo Clemente e Chagas Catarina. E o Alves, Felipe Chagas Alves. Catarina do PDT, não? Não. PSDB. Felipe Alves. E você veio que logo no dia seguinte de manhã, aqui no portal da 98, o suplente, né? Todos os 3 suplentes, aliás. Os 7 primeiros suplentes. Se disseram não concordar, por quê? Porque quem montou a nominata não foi Carlos Eduardo Alves. Sim. Quem montou a nominata,
a pedido do prefeito de Natal, Álvaro Dias, foi Paulinho Freire. E quem colocou o PDT como protagonista na Câmara e tem a maior bancada foi Paulinho Freire. Aí e o essa cara vem dizer agora que vai perseguição... tomar o mandato dele? E pior, sem conversar com essa bancada, a estratégia desenvolvida para 2022. Então, esses vereadores não estão felizes com Carlos Eduardo. Eu sei que o contexto lá fora não permite a gente recorrer a essa expressão que tem a ver com Copa do Mundo e não com guerra, mas Carlos Eduardo realmente esqueceu de combinar com os russos, não foi isso? Foi. Ou então, aproveitando também esse ensejo, o camarada Carlos quis ser o Vladimir Putin dentro do PDT, sendo que é um partido democrático. Ele deixou de conversar. O PDT não é a Rússia, onde a pessoa, o Putin, né, manda e desmanda. No caso, ele tem que conversar com seus pares dentro do partido antes de falar o que ele falou ou defender a voz de um líder partidário nacional com a relação dele com os vereadores. Agora existe uma coisa aí que eu não consigo entender, que é a seguinte: Carlos Eduardo, como presidente do PDT e agora querendo ser senador e foi candidato ao governo mais de uma vez pelo PDT, e nesse contexto a gente não vê o PDT formando nominata, buscando vaga para deputado federal. Não, e todos tem. sabem aqui que o que todos os partidos querem é assento na Câmara dos Deputados. E aí nesse contexto, assim, Paulinho saindo para a União Brasil e esse impasse, não se fala em nenhum momento da possibilidade de Paulinho Freire e esse grupo do PDT conseguir construir uma nominata dentro do PDT. E aí me parece que o próprio Carlos Eduardo nunca garantiu que recursos viriam de Brasília para nutrir essas candidaturas. Ele reconhece que o PDT realmente não tem essa estrutura. Agora... Não tem estrutura para os outros. Não tem, eu digo, a nominata. Porque tem bancado as candidaturas dele aí nos últimos anos. Mas então o PDT vai sumir a partir de 22 aqui no estado do Rio Grande do Norte? Não, vai ter um senador se for eleito, né, Carlos Eduardo? 23, né? Mas é um partido de uma nota só, de um homem só, um partido de um ser só. Porque é o seguinte, eu não sei se o Otávio concorda comigo, mas o que me parece na trajetória política de Carlos, que ele sempre foi Carlos Eduardo. Só ele é ele, e ainda omitindo o Alves. Hein? E ainda omitiu tirou, assim, omitiu, né, o Alves, a sua origem. Mas ele sempre atuou de forma sozinha, ele nunca foi de grupo. Isso, inclusive, é a crítica que Carlos Eduardo recebe da classe política, seja ela qual for. Até dentro do PT, a resistência a Carlos Eduardo se diz muito a esse respeito, que ele sempre foi uma pessoa que atuou sozinho. Não sei quem foi agora o petista que é um político de carreira solo, né? Político assim, que não é de grupo, que ele disse que no primeiro momento que Carlos Eduardo estiver eleito, ele vai dar as costas pro PT. Sim, a própria militância do PT, a juventude do PT pensa assim. Agora, dia 7 de março ele vai a Brasília e vai com Paulinho Freire, certo? Ele convidou Paulinho? Não, eu já sei que ele vai. Já recebi informação de que vai, o assento é até o 14A e o 14B, avião da TAM. Aí vão juntos, um do lado do outro? Provavelmente. Mas enfim, vão chegar lá em Brasília. Aí quer dizer, o papo, Renato, não é: ei, Lupe, arranja aí um dinheiro, um extra, pra gente fazer uma nominata legal e Paulinho ser deputado federal pelo PDT no estado. Não, ei, como é que a gente faz pra tirar ele sem constrangimento? Quer dizer, não, em nenhum momento ele, enquanto presidente do partido, vai criar alguma situação para o presidente da Câmara ser candidato pelo próprio partido. Não é só Paulinho não, viu? Sim, haverá uma debandada dos vereadores, inclusive há um desejo de Felipe Alves de ser candidato a deputado estadual, primo de Carlos Eduardo Alves. Por outro partido. E aí, isso que eu não entendo, Mulato. Você vai para a fonte dos recursos, para a chave do cofre, olha para o cofre e diz: arruma uma maneira dele sair. Agora, abrir o cofre para ajudá-lo, isso não é opção? Não chega a ser considerado? É impressionante, assim, essa postura do ex-prefeito Carlos Eduardo, porque primeiro ele se demonstrou, vamos falar da habilidade de Carlos Eduardo para as eleições de 22. Primeiro, ele rompe com a oposição, porque, ao meu ver, a volta de Carlos Eduardo para a oposição é algo, nesse momento, impensável. Ele rompe com a oposição, vai para o lado do governo sem concretizar, porque não está fechada essa aliança ainda. E Lupe disse isso também. E Lupe disse isso numa entrevista ontem aqui ao portal da 98 FM. Então ele rompe com a oposição, não fecha com o governo e fica lá e cá. Então ele rompe com a oposição. Rompe com o próprio partido, com o PDT, ao fazer esse movimento sem sequer conversar com a sua base na Câmara Municipal. E 3, não bastasse não conversar, ainda coloca contra a parede aquele que foi responsável pela construção e pelo sucesso do partido nas últimas eleições. Então, assim,
Aí quer dizer, a Câmara agora... E a gente começa a questionar também, Otávio, até o peso de Carlos Eduardo para essa chapa com Fátima, analisando agora do ponto de vista da própria governadora. É Carlos Eduardo que vem? Não é Carlos Eduardo e PDT. Qual fatia do PDT vem para essa aliança? O partido vai rachar? E qual é o impacto dele no interior, né? Também eu queria achar essa pesquisa... Na própria capital. Pelo caminho. Não, a capital eu até entendo, mas eu queria achar essa capital, pesquisa... Lógico, né? Foi prefeito claro, 4 vezes. Mas vamos combinar que boa parte do prestígio de Carlos Eu queria muito Eduardo achar, quem tiver, por favor, mande pra mim essa pesquisa que diz que Carlos Eduardo tem força no interior. Eu realmente não consegui ver, nenhum número me apontou isso. Apostando no capital Fátima Bezerra. Porque não é o capital Lula. No interior. Né? Não, é Fátima Bezerra. Capital Fátima. Agora Fátima vai perder tempo dizendo, esse aqui é meu senador Carlos, ao invés de pedir voto para ela, é um tempo que ela vai precisar desse tempo, dessa energia para poder garantir a reeleição dela, ao invés de se dedicar a dizer, esse aqui é Carlos, hein? Vote nele aí. É difícil. Agora, União Brasil tem muito recurso, PSL e juntos formaram aí tem um fundo eleitoral bem tentador, e a gente sabe que nessa época promessa pode-se tudo, né? Cada qual que prometa mais. Mas o fato que, voltando aqui para a questão de Rebolo, essa situação na Câmara dos vereadores mostra um pouco isso, esse isolamento. Porque no final das contas, quem é que vai intervir por Carlos, né? Assim, o PT que tá na Câmara é o PT que não quer Carlos na chapa. A vereadora Brisa, por exemplo, não quer Carlos na chapa. E aí o PDT vai fazer o que por ele? Logo nós, que não fomos consultados, a bancada do prefeito Álvaro vai fazer o quê? Se nesse contexto não houve discussão sobre a chapa do governo. Só acréscimo em relação ao que o Otávio falou agora há pouco. O Otávio falou assim, o cara vai lá se encontrar com o Lupe, não vai pedir para construir a nominata aqui. Vamos lembrar que nacionalmente vários deputados do PDT já inclusive começam a cogitar e a pressionar Ciro Gomes a não ser candidato a presidente. Ainda tem mais essa. Para que sobre dinheiro para as eleições de deputado federal. Então é a questão de recurso limitado, que o PDT quer priorizar a campanha de Ciro Gomes. Então, Carlos Eduardo não tem nem assim muito o que barganhar lá na direção nacional do PDT, porque o partido quer priorizar a campanha de Ciro Gomes. Agora, em relação ao interesse da governadora Fátima em ter Carlos Eduardo na chapa, é Natal. Veja que Álvaro Dias faz oposição, está no grupo de oposição da governadora. Álvaro Dias foi reeleito no primeiro turno contra outros 13 candidatos. Então o PT aqui ficou em que lugar? Terceiro. Não, em Jean, segundo. Em segundo, 15% dos votos válidos. 15% dos votos. Veja. Delegado Leocádio foi o terceiro. 15% dos votos apenas o PT teve em Natal. Então ela precisa de um reforço aqui em Natal. E é por isso que ela está buscando, que ela foi buscar Carlos Eduardo. Agora, eu não sei, porque porque eleições é o seguinte, às vezes você une A com B e não dá. E um com não dá dois. A soma na política não é aritmética. A soma na política não é aritmética. Eu tenho dúvidas da capacidade de Carlos Eduardo de transferir voto para Fátima, e o contrário também. Eu tenho dúvidas. Isso aí a gente vai ver, logicamente que as candidaturas têm suas pesquisas qualitativas, que às vezes é mais importante do que as quantitativas, e isso aí estará sendo posto nas pesquisas eleitorais. Botando um pouquinho de humor nesse problema trágico, né? Mas você vê assim, hoje eu assisti um meme que eu recebi, aí tá assim, os Estados Unidos no formato de mapa, o cara disse, Ucrânia, que tal você vir aqui pra OTAN? Aí entra a Rússia e diz, ei, rapaz, deixa a Ucrânia aí quieta. Aí a Ucrânia tá lá bem quieto, homem, me deixa quieto, não sei o quê. Eu acho que Carlos Eduardo tá se transformando na Ucrânia, sabe? O governo brincou com ele, a oposição olhou assim, disse, vai agora, aí depois Biden hoje não foi defender a Ucrânia, né? E se o governo abandonar Carlos? Foi o que eu perguntei aqui. E se você não for o senador, para onde vai Carlos Eduardo? E ele disse que não tem plano B. Não tem plano B. Ficou claro isso. E Renato falou aqui, o prefeito Álvaro Dias é oposição à governadora Fátima. Carlos Eduardo também. Eu não vi declaração nenhuma, não conheço, até não agora tenho esse registro, declaração dele dizendo, eu apoio o governo da professora Fátima Bezerra. Hoje na entrevista Saiba Mais, ele rasgou elogios ao governo. Sim, mas elogiar, mas ainda apoiar. E aí eu fico acho interessante, na verdade, esse lugar na janela ser disponibilizado para alguém que não apoia você. Hoje ele se comparou a Alckmin hoje na entrevista também. Ele disse que a oposição dele na chapa com Fátima é a posição que Alckmin ocupará na chapa com Lula. Só antes de passar para Jadson, só trazer o outro elemento. Lembrando que isso tudo acontece no momento em que a Câmara Municipal começa a mexer nas contas de Carlos Eduardo, as contas da Prefeitura de 2014 a 2018. A Comissão de Finanças mandou um requerimento para o TCE,
né, pedindo informações sobre as contas do prefeito. A gente comentou sobre isso aqui ontem. Por que até agora as contas de Carlos Eduardo não foram julgadas? E o TCE ainda não respondeu para a Câmara, mas os processos que estão lá já têm parecer em 2014, 2015, parecer pela reprovação das contas. O que isso significa? Carlos Eduardo vai precisar dos votos dos vereadores. Quem dá a palavra final sobre reprovação das contas é a Câmara. Então, o parecer do TCE chegando na Câmara, para Carlos Eduardo se salvar, ele vai precisar de 20 votos na Câmara. E vai precisar dialogar com frentes que hoje não estão muito satisfeitas com alguma questão relacionada a ele. Vou até repetir aqui o que eu falei há pouco. O PT da Câmara pode dar uma força? Na verdade, o PT da Câmara, que está na Câmara Municipal hoje, é o PT que é contra a presença de Carlos nesta chapa. Mas se a governadora pedir, é possível, vamos dizer assim. Mas a governadora tem pedido unidade no PT e não tem conseguido até aqui. Tanto que a juventude do PT... Carlos Eduardo precisa de 20 votos. Beleza, vamos lá. Os vereadores do PDT. 9 podem votar contra, mas aí vamos lá, a oposição tem 5. Ele precisa ganhar 4 votos nos a oposição campo, né? municipal. Mas você conta com os votos do PDT? Você tá falando em contexto. A prefeitura... Depois desse problema? Ele hoje, depois desse problema, então, vai contar... talvez essa notícia tenha explicado essa volta. Então, 5 da oposição, mais os 5 do PDT já faz 10. Eu só quero saber se o prefeito de Natal, Álvaro Dias, vai orientar a base dele para aprovar ou não essas contas. Porque aí o peso maior. Fátima tem lá os do PT, são poucos. Os do PDT tem um número até expressivo para uma casa legislativa, mas não compõe a maioria. A base do prefeito Álvaro Dias é a maioria na Câmara Municipal. Como vai orientar o prefeito em relação a isso? Nem que a orientação seja de forma não expressa, né? Mas a gente sabe que nos bastidores há uma orientação. Aí eu quero saber se o prefeito Álvaro Dias vai liberar a bancada para aprovar e tornar o ex-prefeito Carlos Eduardo elegível para se compor com a governadora Fátima. Cenas do próximo capítulo. Diga, Jadson. Tiago, vocês esgotaram o tema já, mas só para lembrar também... Não, se espremer um pouquinho, ainda sai alguma coisa. Ainda sai alguma coisa, né? Nesse cenário todo ainda tem, a gente falou aqui agora há pouco, a decisão sobre Ciro, candidato à presidência, né? Aí recursos, enfoque, voltar-se para ele, conhecendo o Ciro Gomes, a gente sabe que ele é de personalidade super forte. Imagina as reuniões para debater isso aí e vendo que os recursos estão relativamente combalidos em alguns aspectos. Escassos, né? Como é que ele vai reagir a tudo isso? Para pagar João Santana, e olha aquele dinheiro, né? Em outras eleições, jamais a Câmara Municipal tenha se tornado protagonista. Esse que ia falar, eu não me lembro de outro momento. Túlio Lemos até registrou isso hoje aqui no 12 em Ponto. Não me lembro de outro momento em que a Câmara de Natal tenha tido um papel tão central na sucessão estadual como está tendo agora em 2022.